Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sumindo um pouco aqui do canal, dando muito aí para a prova do Cefaz Acre, mas voltando aqui para trazer um conteúdo para vocês a respeito de resumos. Resumos é uma coisa que, quando você entra no mundo dos concursos, uma das primeiras coisas que você ouve a respeito é sobre resumo, né? E é uma coisa muito importante. Nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas e também mostrar a importância do resumo para a preparação de vocês para concurso, tá? Bom, sem mais delongas, se vocês puderem gostarem do vídeo, inclusive, deem um like, se inscrevam no canal e podem me seguir aqui na minha rede social, lá do Leão Fiscal, que vai ter muitas dicas aí sobre concursos aí na medida do possível, tá bom? Bom, os resumos, eles são uma das melhores aliadas para um concurseiro experiente, tá? Entretanto, o resumo ele pode se tornar uma faca de dois gumes. A gente vê que resumo gera muita polêmica, inclusive para quem está muito tempo aí no mercado, dando aula de coach e tal. Muita gente fala para não fazer resumo, outros façam resumos. E, como vocês sabem, eu já conversei com muitas pessoas que foram aprovadas em concurso. Inclusive, tem algumas entrevistas deles aqui no canal, né, dos concursos mais difíceis do país. E uma coisa que eu sempre vejo em comum é que todos eles criam resumos, tá? Eles têm os resumos deles e isso é muito importante para você poder condensar as informações e ter um material de consulta, porque não é sempre que você vai conseguir acessar aquela informação de uma forma rápida. Então, se você tiver que acessar uma informação, se você tiver que botar em um PDF, ter que botar em alguma outra coisa que não seja tão ágil assim, você vai perder tempo precioso de estudo procurando informação quando você deveria estar estudando. Bom, eu separei aqui algumas dicas que vocês podem implementar nos resumos de vocês, coisas que vocês podem fazer no dia a dia de estudo que vocês têm, né, na sua carga horária disponível, para que os seus resumos eles fiquem cada vez mais assertivos e que vocês possam fazer uma boa prova. Bom, a primeira dica que eu poderia passar para vocês aqui, que, como eu já falei, o resumo bom é aquele resumo que você mesmo faz. Como assim? Olha, a gente no mercado hoje em dia tem diversas opções para você poder adquirir um resumo. Você pode adquirir resumo pronto e existem várias pessoas aí, várias empresas no mercado que vendem esses resumos, tá? Eu não estou dizendo que você não vai comprar esses resumos, eles não vão funcionar para você ser aprovado. Estou dizendo que você deve criar o seu próprio resumo de uma forma que você consiga saber quais são as informações importantes para você colocar ali. Porque quando você compra um resumo pronto, ele não vai colocar todas as informações, obviamente, porque senão ficaria do tamanho de um PDF. E ele também não sabe quais são os assuntos que você mais tem dificuldade, né? Então, às vezes, tem alterações, novidades que as bancas estão cobrando e que não vai ter nesse resumo também, porque o resumo é baseado na cobrança histórica. Então, o que já foi cobrado, o resumo vai lá e incorpora, né? Então, se tiver alguma novidade, o resumo ele não vai estar atualizado o suficiente. Por isso que você precisa ter um material orgânico de revisão para você sempre ir implementando ele com essas novidades e também com as suas próprias dificuldades. Porque tem coisa no resumo que você comprou que para você já está consolidado, para outra pessoa não está, por isso que está ali no resumo. E se você tiver o seu material orgânico, você não vai precisar colocar aquela informação ali, né? Então é importante que você tenha algum material algum material complementar. Os resumos prontos eles são uma boa fonte de material complementar. Entretanto, de suma importância que você crie seus próprios resumos, tá? E a gente vai chegar aqui agora no ponto que vai ser a segunda dica, né? Que os resumos, eles devem ser resumos. Como assim? É até redundante, né, falar isso, mas é verdade. Porque eu já conheci pessoas durante minha trajetória que criavam resumos tão grandes que eles ficavam até maiores do que os PDFs. É claro, são muitas informações que a gente tem que colocar, mas você tem que saber filtrar muito bem essas informações. Porque se você colocar qualquer coisa no resumo, você vai ter uma coisa que não vai ser um resumo, vai ser uma aberração. Você nunca vai olhar aquilo, vai ter 1000 páginas, 2000 páginas e você nunca vai tocar naquilo ali. Não vai ser eficiente. Então, você tem que colocar no seu resumo apenas informações-chave
Apenas informações que vai fazer você acertar a questão. Nada de você colocar um julgado inteiro na... Por exemplo, você vai estudar jurisprudência, cai uma jurisprudência que você não sabia, ou então que você está errando com constância. Aí você vai colocar essa jurisprudência no seu material. Você não vai pegar, você não vai colar o julgado inteiro de uma página e meia, e vai colar no seu resumo. Obviamente que não. Você vai pegar a tese da jurisprudência, que é, sei lá, uma frase, 2 períodos, e vai colocar no seu material de resumos, tá? Isso vai fazer com que o seu material fique enxuto. E você não vai colocar tudo no seu resumo. Você não vai colocar o que você vem acertando com constância. Você fala assim, eu tô acertando isso aqui com constância, mas eu fiquei meio que na dúvida, talvez eu não lembre. Depende. Tem algumas informações que são decorebas, algumas informações que você acerta e que você ainda assim continua, ainda não está totalmente consolidado, que vale a pena você colocar no seu resumo, mas tenha cuidado com isso, tá? Filtre muito bem as informações que você vai colocar no seu resumo, porque senão você vai acabar se embananando, vai colocar muita informação lá e ele não vai se tornar mais um resumo, ele vai se tornar um PDF, vai se tornar uma coisa muito extensa e não vai servir ao propósito de resgatar as informações de uma maneira rápida ou de uma maneira eficiente, tá? E nesse viés aqui, eu gostaria de falar uma outra coisa também, que é a nossa terceira dica, que para tudo na vida existe um momento. E para os resumos não é diferente. Não adianta você que está lendo a teoria ainda, você está lendo o PDF, e você vai falar assim, eu já vou começar a criar o meu resumo a partir de agora. Isso é um erro crasso, que muita gente comete, inclusive, que é você não focar no PDF, você não focar na leitura enquanto você está lendo. Querer criar um material complementar à medida que você vai lendo. Nesse primeiro momento, você não sabe o que é importante, você não sabe como as bancas cobram isso, né? Então, se você estiver fazendo isso, você vai simplesmente estar perdendo o seu tempo, porque você vai perder o tempo que você poderia estar se dedicando a aprender aquele conteúdo, realmente, você sintetizar o conteúdo através do PDF que o professor vai estar passando para você ali, para criar um resumo ali de coisas que talvez você nunca vai prestar atenção e que não são importantes porque as bancas não cobram e tal. Então você precisa ter um momento exato para você começar a criar os seus resumos. O que eu recomendo que você tenha de momento, né, é que você vá usando esses materiais complementares de resumo até você passar ali pela matéria umas 2 vezes, umas 3 vezes, depois você ter finalizado a teoria. Porque aí sim você já vai ter autonomia para falar o que é importante e o que não é, porque você já fez blocos de questões, você já passou ali para aquelas questões daquela banca ou daquelas bancas, e você sabe o que está sendo mais cobrado, né? O que é cobrado com frequência, a maneira como é cobrada. Então, a partir ali da segunda passada, da terceira passada pela matéria, então eu já recomendo que você comece a pensar em utilizar os seus resumos, né? Você começar a criar os seus resumos, tá bom? Então é bom você ter uma estrutura bem definida. E isso, inclusive, vai ser uma próxima dica aí que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Uma forma que eu faço e que eu recomendo que vocês façam também é que quando vocês estiverem criando o seu resumo, obviamente, por favor, nunca façam à mão, tá? Se fazer à mão, você vai perder muito tempo. E o tempo para estruturar concurso é o seu ativo mais precioso. A partir do momento que você está perdendo, você está fazendo alguma coisa que não é tão eficiente, e o seu concorrente está fazendo coisas que são eficientes, você acaba caindo aí numa variação, ele está aprendendo mais do que você. Então, a sua variação de aprendizado está menor do que o seu concorrente, ele está se dando melhor do que você. Então, você tem que ter atenção a isso. Mas, enfim, voltando aqui, né, na nossa quarta dica, que eu recomendo que vocês façam é o seguinte, que vocês separem o seu caderno de resumo, seu caderno de erro, seja como você queira chamar, por matéria, e por matéria que eu digo é, por exemplo, por aula, né? Digamos, nas aulas dos cursinhos, a aula 01 trata sobre poderes administrativos, a aula 02 fala sobre atos administrativos, né? Dando um exemplo aqui de direito administrativo. Eu recomendo que você separe esses assuntos. Não coloque tudo no. Por exemplo, o seu resumo de direito administrativo, você simplesmente vai colar e copiar e colar informações esparsas a respeito de qualquer aula ali, a respeito de qualquer assunto. E vai ficar uma coisa muito desorganizada, vai ficar uma coisa difícil de entender. Até para você encontrar a informação depois vai ficar muito difícil. Então, uma forma que eu faço, e que eu recomendo que vocês façam também, é separar por tópicos, né? Então, a aula tal,
ou então por blocos, como eu faço. Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí você vai ter, você vai conseguir encontrar a informação que você busca muito mais rápido e vai ajudar muito na sua revisão de véspera, tá bom? Isso é inclusive um próximo ponto, um dos pontos mais importantes do resumo que eu acredito eu, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como eu costumo fazer, né, no meu caderno de aqui tá caderno de erros, mas hoje em dia já virou meu caderno resumo. O que eu estou mostrando para vocês aqui primeiramente, ó, é os meus blocos no Tec Concursos. Se vocês forem ver aqui, no Tec Concursos, eu tenho o bloco 01, o bloco 02, o bloco 03. Como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, eu separo os meus cadernos no Tec por aula, né? Então, a gente tem aqui que para cada bloco desse, eu tenho um tópico aqui no meu resumo que trata exatamente sobre aquilo. Bloco 01, ele fala sobre normas do auditor independente. Aqui do lado esquerdo, ó, vocês veem aqui, então tem o bloco 01, auditor independente. A partir daqui eu vou colocando algumas informações cruciais que eu venho errando, inclusive um comando de uma questão aqui, ó, que eu acabei errando e coloquei, tá? Isso é uma quinta dica que eu passo para vocês aqui, que vocês devem, além de colocar as informações que são importantes, uns recortes de algumas questões que são importantes também, que vocês erraram de preferência, tá? Porque esse resumo aqui ele vai ser essencial para vocês desempenharem bem na sua revisão de véspera. Então, se vocês forem ver aqui, para cada bloco que eu tenho de questão, eu tenho ali um, um mini resumo, né? Dentro de um mesmo documento no Word. Esse meu resumo aqui de auditoria, ele já está praticamente no seu ápice, né? Está com 71 páginas. Eu acredito que não vai aumentar mais do que isso aqui, não. Inclusive, tem muita informação aqui que eu tenho que podar, porque eu já internalizei. Então, não tem mais sentido estar aqui no meu resumo, tá? Não tem mais sentido estar ali, porque eu já internalizei, entende? Mas tem algumas coisas que são decorebas e vale a pena eu deixar ali ainda, porque o que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa muito importante, tá? Agora a gente vai chegando aqui na nossa sexta dica, né? A sexta dica é que você utilize esses resumos que você construiu como a sua fonte de revisão de véspera. Pessoal, isso aqui é a coisa mais importante do vídeo, inclusive. Todas as pessoas que eu conversei, todos os aprovados, concursos muito difíceis, eles utilizavam resumos próprios, eles construíram seu material próprio de resumo e eles focavam quase que exclusivamente nos resumos, ao invés de ficar fazendo questão, ao invés de ficar querendo ler teoria nova. Os caras eles pegavam, paravam, você não vou revisar agora aqui os meus resumos. Então, nas últimas 3 semanas que você tem ali para a sua prova, é importantíssimo que você resgate esses resumos, que você coloque essas informações na sua memória de curto prazo, de modo que muito decoreba, muita informação que é importante, que você selecionou, que você sabe que é importante, que está no seu resumo porque é importante, você vai resgatar para fazer uma boa prova. Coisas que você vai fazer a prova e no outro dia você vai esquecer. Mas é importante que você saiba para fazer a prova. E é para isso que serve o resumo, para isso que serve a memória de curto prazo. Tá? Então, dentro disso, né, é importante que vocês tenham esse material. Porque se vocês pegarem um material pronto para fazer essa revisão, vai ter um material, vai ter uma coisa lá muito genérica que talvez não funcione para você. Entende? Por isso que você tem que ter essa coisa mais personalizada. E à medida que vocês forem fazendo isso, vocês vão pegando a manha e vai fazendo mais rápido. No início vai ser um pouco mais truncado, vai demorar um pouco mais de você fazer, se você ainda não tem essa habilidade em fazer resumos. Mas com o tempo você vai ficar bom nisso, você vai fazer resumos com muito mais agilidade, com muito mais facilidade, né? Enquanto você ainda não sabe o que é importante, vai utilizando os resumos prontos para você, enfim, ter uma visão geral. Se você usa o Tec Concursos, ao invés de você ficar voltando para o resumo, então voltando para o PDF, já utiliza como fonte de informação os próprios comentários do Tec, do fórum, e também os comentários dos professores, para você não ter que ficar migrando da plataforma de questões para outros materiais avulsos. Aí você perde tempo nisso, né? Então, tenta ser ágil. Inclusive, isso vai aumentar o tempo com que você vai fazer mais questões, né? Quanto mais questões você fazer, mais você vai conseguir avançar nas matérias.
tá bom? Então, essa dica de você utilizar o seu resumo na sua preparação, nas últimas 3 semanas, que é a revisão de véspera ali que a gente chama, é crucial, tá? Crucial. Inclusive, a revisão de véspera, ela vale a pena a gente fazer um vídeo só a respeito dela, porque o que faz muita gente ser reprovada nos concursos, por mais que elas sejam muito boas e muito competitivas, é justamente a revisão de véspera. As últimas 3 semanas da prova são cruciais, tá bom? Pessoal, o vídeo era esse, tá? Não é um vídeo muito longo, mas isso aqui tem informações valiosíssimas para você que está querendo começar a entrar nesse mundo aí de criar os seus próprios resumos e entender um pouco melhor como é que funciona. É bom, se você não utiliza isso, você revisar a sua prática para você implementar coisas que são importantes. Isso aqui é unanimidade praticamente com todos os aprovados que eu já conversei, os caras tinham material próprio de revisão. Então, se muita gente que é aprovada utiliza, a gente tem um sinal que é uma validação, algo que é bom. Então, fiquem atentos com isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, como eu falei. Me siga na rede social, aqui do lado. E lá eu vou estar postando, né, algumas informações sobre os vídeos que vão saindo e tal. Vocês vão acompanhando também minha trajetória de estudos. Eu continuo estudando ainda, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou estar trazendo aí esses conteúdos bacanas aí para vocês nas próximas semanas também, tá? Pelo menos uns 2 vídeos a cada 15 dias eu vou estar postando aqui no canal. Um forte abraço e se mantenham firmes nos estudos, tá? Até o próximo vídeo.